nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso ó Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Vamos todos juntos fazer a leitura dessa última estrofe, meus irmãos. É um hino belíssimo que merece, de fato, ser entoado do fundo dos nossos corações, em memória do que esses homens de Deus fizeram em prol da palavra de Deus, em prol da obra de Deus, e que permitiu que nós, como eu já disse, estivéssemos presentes como batistas e tantas outras denominações históricas até os dias de hoje. Vamos fazer a leitura juntos? Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador.
Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levou a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua casa, te louvando, meu Pai, com liberdade, de portas abertas, meu Pai, com todo o nosso coração, meu Pai. Obrigada porque nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, meu Pai, ouve o nosso louvor, mesmo sendo tão imperfeito, Senhor. Eu agradeço ao Senhor também pelos irmãos que devolveram a Ti seus dízimos e suas ofertas, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um deles, assim como o Senhor tem feito, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Pedimos que o Senhor continue falando conosco no decorrer deste culto. Essa é a nossa oração, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amados que permaneceram aqui, se coloquem de pé, em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Hoje, meus irmãos, nós daremos início a uma nova exposição bíblica. Dessa vez, nós faremos a exposição das parábolas de Jesus. Nós vamos traçar alguns comentários aqui com os irmãos a respeito dessas parábolas, das quais nós ouvimos tanto falar. O Novo Testamento, de modo especial, os 4 evangelhos estão repletos delas. E nós vamos então ter aí a oportunidade e o privilégio de aprender da palavra de Deus, estudando especificamente as parábolas de Jesus. O texto está exposto aqui no nosso data show, Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, a parábola da candeia em lugar oculto. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, principalmente aqueles que estão mais ao fundo, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela. Vamos fazer a leitura desse texto, no qual Deus permitirá que nós meditemos nessa noite. Mateus capítulo 5, versos 14, 15 e 16. A palavra de Deus nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade de pregar a Tua santa palavra. Usa-me como instrumento em Tuas mãos nesse instante, para mais uma vez, ó Pai, o Teu Espírito Santo falar ao coração de todos aqueles que aqui estão presentes. Fala conosco, ó Pai, que o Senhor nos livre de todo e qualquer empecilho, de todo e qualquer embaraço, que tudo aquilo, ó Pai, que possa tentar desviar a nossa atenção nesse instante, que caia por terra agora em nome do nosso Senhor Jesus. Que sejamos atentos à pregação da Tua palavra e que possamos, meu Pai, estar com os nossos olhos, com os nossos corações, com as nossas mentes, com os nossos ouvidos completamente ligados, ó Pai, na pregação da mensagem da Tua palavra a partir desse momento. E que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, falar com cada um de nós conforme o Teu bom querer. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus amados. Meus
Meus amados, como eu disse então, nós encerramos domingo passado a exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então estudamos aí, meus irmãos, a carta de Filipenses, do primeiro ao último capítulo, entendemos no contexto geral dessa carta, entendemos a mensagem, o propósito principal de Paulo ao escrever aquela carta. E hoje, então, meus amados, nós estamos dando início ao novo ciclo de exposição da palavra de Deus. Dessa vez, nós nos dedicaremos ao estudo das parábolas de Jesus. Antes, então, meus amados, de adentrar na primeira parábola que nós estudaremos essa noite, nós precisamos entender o que são parábolas, o que é a parábola, qual o intuito de Jesus ao falar dessa forma com os seus ouvintes há 2000 anos atrás, e por que de tudo isso, qual o propósito em tudo isso, o que nós podemos aprender com essa mensagem pregada dessa forma e que nos foi ensinada, que nos foi deixada por Jesus nos 4 evangelhos. Eu preparei então aqui, meus irmãos, um conteúdo bem sintético, que esboça de forma bem clara e objetiva aquilo que os irmãos precisam saber a respeito das parábolas. Então, primeiramente, o significado etimológico do termo parábola, ou seja, a origem desse termo. Da onde que surgiu esse nome parábola? Qual que é o significado desse nome? Está tudo destacado aqui. O termo parábola, do grego parabolê, inclusive nós temos ali a expressão grega entre parênteses, é o equivalente neotestamentário da expressão hebraica mashal, que significa comparação. Então, no Antigo Testamento, meus irmãos, também se era utilizada essa forma de comunicação de um ensino, certo? Só que a palavra para esse tipo de ensino no Antigo Testamento era a palavra mashal. Nós encontramos, inclusive, algumas parábolas no Antigo Testamento que são identificadas por esse nome. A cultura oriental utiliza bastante essa forma de ensino. No Novo Testamento, escrito originalmente na língua grega, o termo grego para o termo hebraico mashal é o termo parabolê. E o significado, meus amados, desses dois termos é comparação. Por que comparação, irmão? Nós vamos ver, à medida que nós estivermos estudando as parábolas, que sempre que Jesus faz uso dessa forma de ensino, ele, na verdade, está comparando uma situação figurativa, alegórica, ilustrativa, com algo maior, com uma mensagem maior, que de fato é a que ele deseja comunicar. Certo, meus irmãos? Então, por isso, esse título, por isso essa nomenclatura de comparação. Quando, na verdade, nós estamos falando por parábolas, nós estamos usando de uma analogia, de uma comparação. Nós estamos comparando uma situação fictícia a uma situação real que pode vir a acontecer e que nos comunicará uma verdade espiritual ou uma sabedoria, um conhecimento superior da parte de Deus. Continuando aqui, meus irmãos, a conceituação de uma parábola, agora já em termos mais modernos, fugindo um pouco da questão da origem. Trata-se de uma ilustração, analogia ou dito que instrui ou comunica sabedoria e entendimento. São narrativas breves, dotadas de conteúdo alegórico, figurativo, usadas por Jesus com a finalidade de transmitir um ensino superior. Então, meus irmãos, quando Jesus ele contava uma parábola, ele estava utilizando-se de fatos, a princípio, alegóricos, ilustrativos, fatos figurativos, ou seja, que não aconteceram realmente, certo? Mas que poderiam muito bem acontecer, e com base nessa ilustração, nessa alegoria, Jesus então, ele desejava transmitir um ensino superior, uma verdade superior. Então são exemplos da vida cotidiana, alegorias da vida cotidiana, ilustrações da vida cotidiana, utilizadas pelo Mestre Jesus com o intuito de comunicar uma verdade maior, uma verdade superior. Certo, meus amados? Continuando ali embaixo. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos cerca de 40 parábolas. Existem também os chamados ditos parabólicos,
que frequentemente são listados como parábolas, aumentando a quantidade acima informada. Então, meus irmãos, em linhas gerais, a maioria dos estudiosos concorda que nos 4 evangelhos nós temos entre 39 e 40 parábolas. Só que além das parábolas, que como nós informamos para os irmãos mais acima, as parábolas elas são narrativas breves, então é como se eu estivesse contando uma pequena história. Além dessas pequenas histórias, dessas pequenas ilustrações, que já são conhecidas pelo título de parábolas, existem também na Bíblia, e de modo especial no Novo Testamento, aquilo que os estudiosos chamam de ditos parabólicos. O que são os ditos parabólicos? Ao invés de serem pequenas histórias, os ditos parabólicos são às vezes trechos de frases, pequenas frases, certo? Em que também está sendo feita uma comparação, em que também está sendo contada uma ilustração, buscando-se com isso comunicar uma verdade superior. Então, se nós formos somar as parábolas propriamente ditas e os chamados ditos parabólicos, aí nós podemos dizer que nós temos mais de 40. Mas fato é, meus irmãos, que as parábolas, essas ilustrações com o intuito de comunicar uma verdade superior, nós podemos classificá-las em torno de 45, 46. Lembrando, os amados irmãos, que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Porque eles guardam inúmeras semelhanças entre si. Então, obviamente, que às vezes uma parábola que o Áureo vai ler lá em Mateus, ele vai encontrar também ela em Marcos e em Lucas, certo? Outras nós vamos encontrar apenas em Mateus. Outras nós vamos encontrar apenas em Lucas, apenas em Marcos e apenas em João. Mas especificamente esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, muitas parábolas que você encontra em Mateus, você vai vê-las se repetindo em Marcos e Lucas. E vice-versa, por conta das semelhanças que existem entre esses 3. Agora, somadas todas, descartadas as repetições, somadas todas as parábolas e também os ditos parabólicos, nós temos aí cerca de 46. Passa o próximo slide para nós, irmão. Aqui, meus irmãos, acho que está um pouquinho pequeno para os irmãos, mas se os irmãos quiserem, depois os irmãos podem pegar comigo. Nós temos aqui uma lista de 46 parábolas e ditos parabólicos, certo? E nós vamos seguir essa sequência aqui na exposição que nós estaremos fazendo a partir de hoje. Então nós vamos começar pelas parábolas de Mateus. Em Mateus nós temos 25 parábolas contabilizadas, certo, meus irmãos? Depois nós passaremos para Marcos, em que nós encontramos 2 parábolas. Lembrando aqui que não quer dizer que em Marcos só tem 2 parábolas, certo? Tem mais, mas as outras parábolas que nós encontramos em Marcos, elas já se encontram em Mateus, ou então em Lucas, certo? Então, parábolas, digamos assim, inéditas em Marcos, nós temos apenas 2. Em Lucas, nós temos outras 16 parábolas, que não se repetem em Mateus e em Marcos. E em João, nós também temos outras 2 parábolas que são encontradas apenas no evangelho escrito por João e que não se repetem nos demais evangelhos. Então, somadas todas elas, nós temos aqui 46 parábolas e também ditos parabólicos. Certo, meus irmãos? Nós vamos então seguir essa sequência na exposição bíblica que nós faremos a partir de hoje. Os irmãos vão ver que muitas dessas parábolas, às vezes, elas estão aglomeradas. Então, você pega, por exemplo, Mateus, nós vamos ver isso mais adiante, 3 versículos de Mateus retratam 3 parábolas diferentes. Nós encontramos aqui, por exemplo, Mateus capítulo 9, os versículos 15, 16 e 17 fazem menção a 3 parábolas diferentes. O versículo 15, a parábola do casamento e do luto. O versículo 16, o remendo de pano novo. O versículo 17, o vinho novo em odres novos. Então, são 3 parábolas em 3 versículos num mesmo contexto. Logicamente que essas aí nós não vamos estudá-las separadamente. Nós vamos vê-las em conjunto, porque a verdade que elas visam comunicar é praticamente a mesma. Mas,
distinguindo parábola por parábola, nós temos esse quadro aqui. Depois, se os irmãos quiserem, os irmãos podem pegar comigo a título de curiosidade. São 46 parábolas e ditos parabólicos, ou seja, ilustrações ainda mais breves do que aquelas que já são encontradas nas parábolas propriamente ditas. Amém, meus irmãos? Esse é o contexto geral, as características gerais das chamadas parábolas, que nós estaremos expondo aos irmãos a partir deste culto. Seguindo então essa sequência, meus irmãos, o primeiro texto no qual nós meditaremos, Mateus capítulo 5, versos 14 e 16. Pode passar, irmão Auro, está aqui a parábola da candeia em lugar oculto. Agora que os irmãos viram as características gerais, os irmãos vão conseguir entender melhor qual foi o intuito de Jesus ao utilizar essas parábolas. Eu disse aos irmãos que as parábolas elas são comparações, analogias, ilustrações, feitas com base em situações da vida real, certo? Então, Jesus ele utilizava as parábolas, comparando essas parábolas com situações da vida real e visando com isso transmitir, comunicar ensinos e verdades superiores. Quando nós então lemos as parábolas, meus irmãos, nós temos que tomar o cuidado de não, irmão Auro, logo de cara, querer interpretá-las literalmente. Porque se uma parábola é feita de comparações, ilustrações, alegorias, obviamente que nós não podemos fazer essa aplicação literal, pelo menos em boa parte delas. Nós precisamos buscar entender qual a mensagem que está por detrás do conteúdo da parábola. Os irmãos poderiam me perguntar, mas pastor, por que Jesus falava dessa forma? Porque isso parece tão enigmático. E de fato, meus irmãos, o intuito de Jesus ao falar através de parábolas era sim de falar em enigmas. O que Jesus queria, meus amados, ao falar em parábolas, era fomentar o aprendizado dos seus verdadeiros discípulos. Jesus, quando ele contava as parábolas, ele contava para multidões. Mas a maioria das multidões estavam atrás de Jesus apenas por quê? Apenas pelos milagres. Não tinham compromisso com o mestre. Não queriam aprender com Jesus. Por isso Jesus falava em parábolas. Porque ele sabia muito bem que essas pessoas elas não iam entender patati patatá do que ele estava falando. Mas aqueles de fato interessados, e de modo especial os discípulos de Jesus, a estes Jesus depois explicava o conteúdo das parábolas. Então aquilo, meus irmãos, que para as multidões estava encoberto, para os discípulos, Jesus fazia questão de desvendar. Por isso que Jesus utilizava esse método de ensino. Jesus ele não queria também aumentar o peso da condenação daqueles que não estavam perto dele por conta de uma fé genuína. Por que eu estou dizendo isso? Quando, meus amados, eu comunico verdades espirituais aos irmãos, e vocês passam a ter conhecimento dessas verdades, e ainda assim insistem na prática do erro, a penalidade sobre vocês será maior. Por quê? Porque você foi alertado, você tinha plena consciência do que estava do erro, e ainda assim decidiu permanecer no erro. Jesus ele utilizava as parábolas, até de certa forma, demonstrando misericórdia por essas multidões. Porque sabendo ele que elas não tinham interesse nenhum em segui-lo verdadeiramente, sabendo Jesus que essas multidões estavam atrás dele simplesmente por conta das bênçãos, ele não queria dar a eles o conhecimento dos mistérios da fé, para que esse conhecimento não agravasse ainda mais a situação de condenação na qual eles já estavam. Os discípulos, por outro lado, esses se interessavam pelo aprendizado. E o que eles faziam? Depois que Jesus contava a parábola, que as multidões se afastavam, o que os discípulos faziam? Iam até Jesus, sentavam-se com ele, Jesus explicava a parábola e eles então entendiam a mensagem que estava sendo comunicada. A forma de ensino de Jesus, meus amados, ela é voltada para os discípulos, para os verdadeiros filhos de Deus. Quem não tem compromisso com Cristo, lê e nada entende.
o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que de fato está comprometido com Cristo, a esse Jesus tem o prazer e a alegria de ensinar. Amém, meus amados? E que esse ensino possa chegar profundamente ao seu coração e à sua mente a partir da exposição que nós iniciaremos no dia de hoje. Amém, meus amados? Vamos então voltar os nossos olhos para essa primeira parábola, a parábola da candeia em lugar oculto. Olha só o que o texto diz. Vós sois a luz do mundo. Com essa primeira fala, meus irmãos, Jesus, de certa forma, ele já explica o conteúdo dessa parábola. Quando Jesus ele já começa o versículo 14 dizendo, vós, ele estava se referindo a quem? Aos seus discípulos, aqueles que verdadeiramente estavam seguindo a Jesus, dentre os quais eu acredito que nós também estejamos incluídos. Amém, meus amados? Jesus então, voltando-se para os seus discípulos, diz, vós sois a luz do mundo. Com isso, meus amados, ele já explica o conteúdo da parábola. Mas vamos ver então que parábola é essa. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Vejam bem, meus irmãos, a ilustração, a comparação que Jesus está fazendo aqui, irmã Ednete. Jesus está comparando os verdadeiros filhos de Deus com o quê? Com uma lâmpada, com uma candeia. Isso é parábola. Jesus ele faz uso de uma comparação e com essa comparação ele deseja ensinar o discípulo uma verdade superior. Ora, lógico, irmão, olha que você não é uma lâmpada, não é verdade? Você não é uma candeia, mas você é a luz do mundo. E da mesma forma que uma candeia, que uma lâmpada ilumina o local em que ela está, você também deve iluminar onde quer que você esteja. Jesus, então, ele utiliza elementos da vida cotidiana, coisas do dia a dia, muitas delas simples, irmã Edneia, e com isso, ele busca o quê? Nos transmitir uma verdade superior, uma sabedoria elevada, um conhecimento elevado. É isso que ele está fazendo aqui. Qual que é a comparação que Jesus está utilizando aqui nessa parábola? A candeia. E nós poderíamos dizer também que além da candeia, Jesus utiliza aqui a questão da cidade edificada, como também uma forma de comparação. Ele diz, ora, do mesmo jeito que nós não conseguimos esconder uma cidade atrás de um monte, da mesma forma, nós também não acendemos uma lâmpada para colocá-la debaixo de alguma coisa. Se eu acendo uma lâmpada, eu faço o que com ela? Coloco no velador. O que seria o velador? Um ponto alto, a partir do qual todo o ambiente possa ser iluminado. E é isso que Jesus diz. No velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Então Jesus ele utiliza aqui duas comparações, duas ilustrações para enfatizar o ensino superior a respeito da nossa postura no mundo enquanto filhos de Deus. Da mesma forma, irmão Odair, que não se pode esconder uma cidade edificada de trás de um monte, você, meu amado irmão, como detentor da fé em Jesus Cristo, não pode esconder essa fé dentro de você. Uma cidade edificada, meus irmãos, com todas as suas construções, com todas as suas elevações, com todas as suas luzes, é impossível fazer uma cidade dessa passar despercebida com um monte qualquer. É impossível. Da mesma forma, meus amados, nós não conseguimos esconder Jesus por detrás das nossas próprias vidas. Jesus é infinitamente maior que todos nós. De modo, meus irmãos, que o simples fato de você estar em um lugar e as pessoas saberem que você é um cristão,
esse simples fato já faz, meus irmãos, com que esse Jesus floresça na sua vida, sem dar a você a mínima oportunidade de querer escondê-lo. Nós não conseguimos esconder Jesus, irmão Odair, a menos que o que nós temos dentro de nós não seja o próprio Jesus. Se você, irmã Rosana, tem Jesus de fato no seu coração, não há monte nenhum na face da terra que possa apagá-lo da sua vida. Se você, irmão Sebastião, irmão Gesmar, se vocês têm de fato Jesus no coração de vocês, não há obscuridão na face da terra que consiga esconder Jesus na vida de vocês. Da mesma forma, meus amados, Jesus então cita o exemplo da lâmpada. Nenhum de nós acende uma lâmpada para colocar ela debaixo da cama, debaixo de uma coberta, debaixo de qualquer coisa que seja, que impeça essa lâmpada de cumprir o seu papel. Qual é o papel da lâmpada, irmão Áureo? Iluminar. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, os irmãos vão perceber que a ausência, que a interrupção do fornecimento de energia das lâmpadas vai fazer com que o ambiente em que nós estamos fique completamente no quê? Na escuridão. Isso por quê, irmão Odair? Porque a finalidade da lâmpada é iluminar. A finalidade da lâmpada é iluminar. Você, ao receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, você recebeu a maior fonte de luz que um ser humano pode receber na face da terra. E o que você pretende fazer com essa luz? Escondê-la debaixo da cama? Escondê-la dentro da sua casa? Da mesma forma, meus amados, que uma lâmpada tem que ser colocada num ponto alto para que ela possa iluminar, você, irmão Áureo, tem que estar onde de fato você consegue iluminar as trevas. Nós, meus irmãos, precisamos irradiar essa luz de Jesus onde de fato ela é necessária. Brilhar, meus irmãos, na igreja, no templo, é muito fácil. Aqui já tem lâmpada suficiente. Ainda que um esteja apagado, com certeza outros ainda brilharão. Se há um lugar onde de fato você precisa irradiar a luz de Jesus, esse lugar é onde as trevas têm dominado. E com toda certeza, meus amados, há na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu ciclo de amizades, há inúmeros lugares por onde você passa toda semana, onde, ao invés de brilhar a luz de Jesus, as trevas têm prevalecido. E quem, irmã Edivones, é que deve levar a iluminação a estes locais? Quem é que deve brilhar a luz de Jesus nesses locais onde as trevas têm dominado? Eu e você. Eu e você, irmã Maria. Eu e você, irmã Eliane. Eu e você, irmão Wilson. Nós, meus amados, não podemos nos conformar com as trevas. E nós não podemos, irmão Sebastião, querer esconder Jesus de trás desse monte aqui. Seria um egoísmo enorme, irmão Denis, receber a maior bênção que um ser humano pode receber na face da terra, que é a salvação por meio de Jesus, e querer guardar isso para nós mesmos.
Nós precisamos, meus amados, levar essa luz àqueles que de fato necessitam. Hoje mesmo, meus amados, aqui na nossa igreja, todos que estão aqui, pelo menos em tese, já são crentes. Todos. Com toda certeza os irmãos estão aqui com o propósito da parte de Deus, de aprender da parte dele o necessário para o seu crescimento e para o seu amadurecimento espiritual. Mas mais que isso, meus amados, nós fomos enviados como lâmpadas a este mundo para brilhar a luz de Jesus. E onde é que estão essas pessoas? Quantas pessoas essa semana você tentou iluminar com a luz de Jesus? Quantas? Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se nós, meus amados, carregamos Jesus Cristo em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, irmão Áureo, nós devemos fazer com que essa luz seja conhecida diante dos homens. Nós, irmão Sebastião, não podemos nos conformar com as pessoas indo para o inferno. Às vezes, meus amados, nós choramos, nós nos angustiamos, irmã Edneia, quando nós vemos um familiar nosso, ou mesmo um amigo, enfrentando uma enfermidade muito grave. Aquilo dói no nosso coração, não é verdade, irmão Sebastião? Quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, essa semana uma prima da Verônica, ela recebeu a notícia de que está com câncer, irmão Áureo. Só que ao contrário de boa parte das pessoas que quando descobrem o câncer ainda podem tratar, o caso dela, o câncer já se alastrou completamente pelo corpo. Todo. Ela me contou esse fato essa semana, e quando a gente se coloca no lugar da pessoa, uma pessoa de 35, 37 anos de idade, descobre de uma hora para outra, irmão Alex, que está com câncer. Vai fazer os exames para começar o tratamento e descobre por parte dos médicos que já não tem mais o que fazer, porque o câncer já se alastrou por todo o corpo. Você chega perto da pessoa para conversar com ela, você já percebe que a pessoa ela está se desfalecendo completamente. Você vê uma situação de enfermidade como essa, irmão Genivaldo, e você sente dor no seu coração, não é verdade? Quando a Verônica me contou essa história, eu fiquei pensativo. Meu Deus, uma jovem de 37 anos. Às vezes nós choramos, nós nos emocionamos com situações drásticas como essas. Não é verdade, irmão Gesmar? Mas deixa eu perguntar uma coisa para os amados irmãos. O que é pior para um ser humano do que passar a eternidade no inferno? O que é, irmã Kênia? Pior para um ser humano do que passar a eternidade no inferno? O que é, irmão Wilson? Para um ser humano, pior do que passar a eternidade no inferno. Não há nada, irmã Ednete, pior do que isso. Se nós, meus irmãos, nos comovemos diante de uma enfermidade grave, a pergunta que eu faço a cada um dos irmãos, diante dessa primeira parábola que serviu de base para a nossa exposição nessa noite é: o que você tem sentido no seu coração quando você vê uma pessoa que ainda não reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador e que por essa condição está caminhando a passos largos para o inferno?
Você se comove por essa alma? Você tem compaixão por essa alma? Ou você acha mais fácil simplesmente lavar as suas mãos e deixar que as coisas continuem da forma como estão, até que essa pessoa morra e passe o resto, aliás, o resto não, passe a eternidade longe do seu Criador? Não há, meus amados irmãos, coisa pior para um ser humano, viu, sábio, do que passar a sua eternidade longe de Deus. O inferno, meus amados irmãos, além de ser um local longe da presença do Criador, é um lugar de intenso sofrimento e de intensa dor. A irmã acha, irmã Gene, que o câncer é doloroso? Pois o inferno é infinitamente mais doloroso do que um câncer na vida de um ser humano. E como, irmão Sebastião, que nós podemos nos conformar com as pessoas indo para um lugar como esse? Nós não podemos. Você tem familiares que, se ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, prestem atenção, meus irmãos. Vocês têm familiares que, se ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, estão caminhando a passos largos para o inferno. Você tem colegas de trabalho que, se ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, estão caminhando a passos largos para o inferno. Você tem amigos, colegas de escola, de faculdade, que, se ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, estão caminhando a passos largos para o inferno. E a pergunta que eu faço aos irmãos nessa noite, novamente, é a seguinte: a luz que você carrega em sua vida, você tem feito esta luz brilhar no meio dessas pessoas? Ou será que você tem se conformado à situação como ela está? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Faça a luz que há em você brilhar por onde quer que você vá. Amém, meus amados? Nós sabemos, meus irmãos, que às vezes nós não conseguiremos, com os nossos convites, com o nosso amor, com a nossa compaixão, trazer todas essas pessoas para perto de Jesus. Mas pior que isso, irmão Odair, é eu saber que uma determinada pessoa foi para o inferno e eu mesmo, tendo a oportunidade, não me esforcei em nada para que ela fosse desviada desse destino. Em Ezequiel, meus irmãos, nós encontramos um texto que fala sobre o atalaia. E naquele texto, meus irmãos, o profeta, ele diz que uma vez que o atalaia está na sua torre de vigia, vê o perigo se aproximando e avisa os seus irmãos, se esses irmãos, sendo avisados, vierem a morrer pelas mãos dos inimigos, eles morrerão pelos seus próprios pecados. Mas o atalaia, o vigia, cumpriu com a parte que lhe cabia. Ele os avisou. Por outro lado, meus amados, se o vigia, se o atalaia, vendo que o perigo se aproxima, não avisa os seus irmãos,
e eles venham a ser mortos por esse perigo, não tendo sido avisados. O que o profeta Ezequiel nos diz, irmão Áureo, é que esses que morreram também morrerão nos seus pecados, mas o sangue deles será cobrado das mãos do vigia, das mãos do atalaia. Faça a luz de Jesus, que habita no seu coração, brilhar diante dos homens. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela mensagem inicial de exposição das parábolas que tivemos essa noite. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, pela forma didática e tão inspirativa, as parábolas que o Senhor utilizou para comunicar verdades espirituais tão profundas, primeiramente aos seus discípulos há 2000 anos atrás. E hoje, a cada um de nós, que verdadeiramente são seus discípulos e que verdadeiramente recebem com mansidão e com amor a palavra do Senhor que tem sido pregada. Que o Senhor, ó Pai, complete em nossos corações, pelo poder do Teu Espírito Santo, a mensagem que nessa noite foi anunciada. E que de fato nós não venhamos a nos conformar com tantas e tantas pessoas que estão à nossa volta, perdidas nas trevas e caminhando a passos largos para o inferno. Que a luz de Jesus em nossas vidas possa, meu Pai, brilhar onde quer que nós coloquemos os nossos pés. E que as trevas possam ser completamente dissipadas, não pelo nosso poder, mas pelo poder que há no nome de Jesus, que habita na vida de cada um de nós. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. E que de fato nós possamos anunciar o Teu nome a todos quantos estiverem à nossa volta, a tempo e fora de tempo. E que essas pessoas, ao olharem para as nossas vidas e ver a luz de Jesus brilhar em nós, possam, como o texto nos diz, glorificar ao nosso Pai Celeste pelo poder dele que está se manifestando na vida de cada um de nós. Obrigado, Jesus. É o que nós te pedimos, hoje e sempre. Amém. Amém, meus amados. Brilhe a luz de Jesus. Como uma lâmpada ilumina as trevas, que você, portador da luz de Jesus, possa iluminar todas as trevas que estão à sua volta, onde quer que você esteja. Amém, meus amados? Amém, meus irmãos? Nós estamos chegando ao final, meus amados. Eu gostaria que de mais uma vez orar por aquelas pessoas que têm algum pedido especial, que têm algum clamor especial. Se você tem algum pedido de oração nessa noite, se você tem algum clamor que deseja apresentar diante de Deus, mesmo aí no lugar em que você está, antes de nós encerrarmos este culto, fique de pé e eu vou estar orando pela sua vida, pedindo a Deus que ouça o seu clamor e concretize o seu desejo conforme a vontade dele na vida de cada um de vós. Cada um dos irmãos que tenha um pedido de oração, que tenha um clamor, apresente esse clamor agora diante de Deus, e eu mais uma vez estarei orando como um pastor pela sua vida, pedindo a Deus que o abençoe, que o guarde, que proteja os seus caminhos. Senhor nosso Deus, cada uma dessas pessoas, ó Pai, que nessa noite estão aqui de pé, estão, meu Pai, colocando os seus clamores, os seus pedidos diante da Tua presença. Eu, Pai, não conheço, meu Pai, a vida de todas elas, não sei, ó Pai, das angústias e aflições que cada uma delas tem presenciado, mas o Senhor, ó Pai, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor, conhece cada uma das nossas aflições, cada uma das nossas adversidades. E nesse instante, ó Pai, eu peço ao Senhor, que é o nosso socorro bem presente,
que atenda cada um dos clamores que aqui, meu Pai, diante de Ti estão sendo depositados. E que o Senhor, ó Pai, abençoe e guarde a vida de cada um destes amados irmãos. Que o Senhor, ó Pai, faça Teu rosto resplandecer sobre cada um deles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles, ó Pai, levante o Teu santo rosto e lhes traga a Tua paz e todo o fruto do Teu Espírito Santo. Essa é a oração que faço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Todos de pé nesse instante, vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: brilhe a luz de Jesus. Brilhe, irmão Áureo, a luz de Jesus, onde quer que você vá. Amém, meus amados? Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça, vamos orar, encerrando o culto nesse instante. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos essa noite. Que agora o Senhor possa nos levar em paz e em segurança de volta aos nossos lares, que o Senhor possa nos conceder, meu Pai, uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana, debaixo, ó Pai, da Tua paz, da Tua proteção e dos Teus cuidados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro além de ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro além de ti, digno de glória.